Quem assistiu, assistiu. Quem não assistiu, perdeu. Pelo menos a primeira parte. Hoje nós vamos começar um novo programa com um dos nossos convidados, o talentoso e multifacetado Oscar Pardini. Ele já participou do programa anterior, vai participar desse e nós vamos fazer um pequeno resumo só para que quem não nos acompanhou vai correndo depois, não precisa ser já, mas corre mais tarde para ver o programa anterior, porque tem muita coisa legal, e claro que a gente não vai repetir tudo isso. O que nós vamos dizer assim, em resumo, é que o jovem Oscar Pardini, por influências do tempo e da família, ia ser um profissional. E aí eu quero dar uma costuradinha um pouquinho maior. Por que você foi para o lado da química? Você iria ser um engenheiro químico. Então você foi para o lado, naquele tempo nós tínhamos dois grandes, uma divisória, né? De um lado as humanas, as ciências humanas, e do outro lado as ciências exatas. Por que você foi para o lado de química? O que é que te influenciou? Então, cara, é porque eu tinha feito o colegial, naquela época você tinha o colegial profissionalizante, né? Colegial, antes disso se chamava científico, hoje já tem outro nome, né? Mas acontece que eu tinha feito colegial profissionalizante, eu tinha que escolher entre edificações, eletrônica e química industrial. E eu tinha feito o colegial profissionalizante em química industrial. E quando saí, eu estava com bastante noção de química. Eu tinha esse lado artístico, mas eu era inseguro porque naquela época não era muito bem aceito a atividade artística assim pela minha família, como por tantas famílias, né? Não era visto como um meio sério de sobrevivência, era visto como um hobby. E aí eu tinha outras experiências na minha família, como você que está chegando agora poderá assistir no programa anterior, que não deram certo, com exceção de uma única pessoa que foi Fulvio Stefanini. Então eu tinha insegurança de seguir no mercado da comunicação, no mercado artístico, e como eu ia muito bem de física, matemática, química, essa parte toda eu ia bem, quando era criança, eu ficava fazendo experiência com insetos, sabe? Misturava inseticida da minha mãe com criolina, com querosene, com gasolina, com azeite, ficava pingando nas formigas, brincando no laboratório, anotava as reações, fazia coisas combustível, via quanto tempo queimava, que temperatura queimava, fazia tudo isso. Eu tinha uma coisa assim meio inventiva, né? Meio tio Patinhas. Era meio Einstein. E aí eu resolvi optar pela engenharia química, entendeu? Porque todo mundo falava, é profissão do futuro. Eu cheguei quase a fazer instrumental cirúrgico, né? Também, aí administração hospitalar, o pessoal falava, olha, é uma profissão do futuro. Mas eu não me lembro por que exatamente. Eu tinha um colega meu que estava prestando química, eu falei, vou prestar engenharia química, você não quer prestar? E aí eu fui lá e prestei. Então foi por isso que eu acabei enveredando para química, mas não adianta, cara, porque a gente gosta, semente que como é que se fala? Semente que brota, velho, a árvore cresce e cobre espaço. Então, o que era dentro de mim foi ocupando espaço, chegou o momento, é isso aí. Eu vou te contar um paralelo, então, porque eu me identifico muito com você. Eu tinha também que optar, né? Tá. O pessoal da minha família usava uma expressão, eu sou chamado de Fernando na família. E aí eu ouvia muito, Fernando fala bem, o Fernando fala muito bem. Na verdade, o que eles queriam dizer é que o Fernando fala muito. Eu sempre fui assumidamente tagarela. E por causa disso ele vai ser advogado. Então tá bom, vai ser advogado. O meu tio, Argel Malhoca, era diretor do Instituto Oceanográfico do Estado de São Paulo, Instituto da USP. Caramba. E tinha participado, foi um baluarte. O único dicionário de oceanografia existente no Brasil é dele. Caramba. Teve algumas tiragens e algumas edições diferenciadas e adaptadas e depois parou.
Ele se aposentou, ele fez doutoramento em Copenhague. Era um cara muito bacana, independente de ser meu tio. Aquela expedição cujo navio brasileiro pegou fogo na Antártida, era ele que estava comandando e etc, etc. Bom, e ele era meu padrinho de crisma. E eu sempre fui muito fã dele. E eu falei, eu acho que eu vou por aí. Um belo dia, num aniversário meu, que diferente do Pardini, que faz em 16 de maio, eu faço um pouco antes, um mês antes. Eu sou um mês mais velho que ele. Eu faço em 13 de abril. E num 13 de abril, lá atrás, eu ganhei o pequeno químico da Kiel. Era uma indústria alemã que fazia brinquedos e exportava, mas tinha também uma fabricação aqui. E esse é mais ou menos o que disse o Pardini. Lá eu conheci nomes que pareciam palavrões, mas com todo respeito eles existem. Pipeta, bureta, e tinha o consagrado conta-gotas, e com isso você fazia algumas experiências químicas. A melhor de todas era sangue do diabo. Sangue de diabo. Você misturava sulfato de amônia com mais um outro, era o 32 com 25, ficava tudo vermelho. Aí você jogava na roupa da pessoa, a pessoa ficava doida, dali a pouco sumia. Enfim, isso. Coisa boa não era, porque, de qualquer maneira, era uma substância química que invadia o tecido da roupa, mas era fantástico. Entendeu? Eu falei, é isso que eu quero. Não sei quantos anos eu vou ficar combinando cores e sons e odores, porque aquilo tinha uma que fazia fumacinha, enfim. Eu achei tudo muito legal. E na hora da opção entre clássico e científico, como disse o nosso Pardini anteriormente, o chamado segundo grau hoje, eu fui para o científico. No primeiro bimestre, eu estudava no Instituto de Educação Nossa Senhora da Penha, apesar de morar na Vila Mariana a vida toda. E o que aconteceu? O professor doutor Nilo Magalhães Ribeiro, que tinha sido colega de escola do meu pai, e tinha convidado meu pai, o saudoso Armando Malhoca, para montar o curso noturno do Instituto de Educação Nossa Senhora da Penha, chegou para mim e falou assim, ô Malhoquinha, deixa eu te explicar uma coisa. Com 4 em física, 2 em química, 5 em matemática, você não vai para lugar nenhum. Você tem 8 em inglês, você tem 9 em português, o seu negócio é clássico. Eu falei, mas o que eu posso fazer? E agora? Já comecei. Ele falou, não, o que eu posso fazer sem favor nenhum é o seguinte, você passa com 0 em todas as matérias do primeiro bimestre e sai correndo para recuperar. Então, eu comecei com 0 em francês, 0 em latim, 0 em geografia, uma série de coisas que não havia de um lado e havia do outro. E mantive matemática. E aí eu me encontrei ali. Eu não vou contar minha história, porque esse programa não é Essa é a Minha Vida. Isso é uma entrevista com Oscar Pardini, parte 2. Mas é só para a gente ver como as coisas são curiosas. Eu fazia cirquinho, eu fazia teatrinho, eu cobrava. Eu tenho uma caderneta que tem lá um cruzeiro da entrada de cada pessoa, eu tenho o nome dos colegas, dos vizinhos que iam assistir, enfim. Era uma coisa que já pintava à vontade. Eu, na Escola São Francisco de Assis, fui chamado para ler o discurso de entronização da gruta que o Banco do Brasil deu de presente através do presidente do banco da época. Ele deu uma verba para que as freiras pudessem construir uma gruta. Foi uma coisa muito bonita. Eu fui chamado para entronizar. Meu pai escreveu o discurso e eu fui lá, subi numa cadeira com uma gravatinha aqui até para dentro da calça, gravata emprestada do pai. Enfim, então eu tinha essas coisas e eu vejo como faz parte, quer dizer, quando você tem a vocação para outra coisa, você acaba fazendo explodir em outro momento da sua vida esse tipo de coisa. E só para complementar,
para ver como o Pardini escapou de mais uma boa, em virtude do que ele já contou, é bom assistir o programa anterior. Ele disse que fez vestibular em várias faculdades e, em virtude dos horários, ele não fez uma e fez opção pela outra e tal. Eu fiz o cursinho Tolosa, as coisas são distantes e depois elas se encontram no infinito. Eu fiz o curso geral do Tolosa, ficava ali nas escadarias de onde é hoje a estação Anhangabaú do metrô, linha vermelha, e, de repentemente, eu ouço alguém dizer que vai aparecer uma escola de comunicações. Em paralelo, eu não conto isso para ninguém porque é uma vergonha, eu não toco nada, nunca toquei, estudei harmônica, mas carregar sanfona de um lado para o outro era muito feio, muito sem graça, eu queria piano, meu pai dizia que não tinha dinheiro para carregar piano, muito menos para pagar um piano. Então, eu montei um conjunto de rock, na verdade se chamava um conjunto de iê, com parentes e amigos. A gente chamava de conjunto de... Não era grupo, não era banda de rock, como é hoje. Chamava-se do Marble Faces. Para não ser os caras de pau, ficou os caras de mármore, que era um pouco mais requintado. E aí, com o meu contrabaixista, José Márcio Brando Santilli, filho de uma grande professora, Maria Aparecida Brando Santilli, da USP, ela fala num sábado, no meio de um sanduíche de queijo com presunto: Fernando, no mês que vem vai assinar o decreto o governador, o nosso diretor, mas falou assim bem baixinho, e vai ser uma nova escola na USP chamada Escola de Comunicações Culturais. Você que gosta dessas coisas, não quer se inscrever? Eu falei, eu não sei como é que eu vou fazer isso, eu estou fazendo curso para direito. Ela falou, vá procurar o Lourival na antiga reitoria da USP, a reitoria velha, e diga que foi a professora Cida que mandou e ele vai te dar as orientações. Resumo da ópera. Cheguei lá falando com o Val, falei, olha, sua tia me indicou e tal. Ele falou, você tem um chart aqui, 6 cursos: rádio, televisão, jornalismo, biblioteconomia, que eu nunca tinha ouvido a respeito, teatro, cinema e relações públicas. Eu falei, bom, por eliminação, eu vou tirar teatro, que eu não tenho capacidade, cinema, que eu acho que também não é meu negócio, relações públicas, talvez. Jornalismo é legal e rádio e TV eu acho que é melhor. E essas foram minhas 3 opções. Eu entrei na primeira turma, fiz a opção, obviamente, número 01, que era rádio e televisão, e fui não só o primeiro aluno da turma de rádio e TV da hoje chamada ECA USP, como fui também o primeiro professor. Que legal. Aluno que virou professor da ECA. Então você escapou tanto de ser meu colega como de ser meu aluno, se você que legal, cara. entrasse depois. É só para trocar um pouquinho os nossos paralelos, nós nos conhecemos desde os anos 80 para 90 e nunca tivemos tempo por causa da correria de trabalho. Mas o Oscar contou uma série de coisas, disse por que ele chegou no lado artístico, porque já estava vocacionado para isso, ele sempre teve o espírito criativo e também mais inventivo, porque ele escreve, porque ele monta, porque ele tem as ideias, enfim, é um ser multifacetado. E no primeiro programa eu disse que era difícil classificar como chamar. Aí o Pardini contou também que ele fez, para ter o chamado DRT e para poder trabalhar, porque era necessário. O DRT é a sigla da Delegacia Regional do Trabalho e, por osmose, ficou chamado do fazer o DRT, mas não é. Na verdade, você faz um curso que proporciona a você, oficialmente, a função de radialista, ou de cineasta, ou de teatro, produção, direção, o ator, e daí para frente. Ele vale para uma série de coisas. Muito bem.
Oscar Pardini foi estudar onde? Em Santos, morando em São Paulo. E aí ele conheceu Aires e Sampaio. E aí eu tenho que contar para você. Meu primeiro emprego como estagiário foi na TV Cultura, convidado pelo presidente da fundação, senhor falecido, Dr. José Bonifácio Coutinho Nogueira, que foi escolher alguns trabalhos de alunos que ele não sabia quem eram os autores. Foram apresentados 8 ou 9 trabalhos, ele escolheu 3 e eu estava entre eles. Que legal. Quem foi a pessoa? Eu era estagiário. Quem foi a pessoa que me escolheu para trabalhar com ele? João Walter Sampaio. Olha. Oscar Pardini, eu me emocionei a hora que você contou a respeito dele, sem a gente ter conversado nada. O Walter é um gênio esquecido pela população e, o que é pior, pela profissão. O Walter devia ter nomes de ruas, de viadutos, de rodo, anéis e outras coisas mais, e ninguém lembra quem foi o sujeito que criou muita coisa para a cultura desse país. Mas a gente já sabe que a cultura aqui não tem... Ele era genial e eu lembro muito bem dele. Não só da fisionomia, do jeito dele. E era um cara criativo, era um cara que sabia que tinha speed. Ele, por 2 vezes, me ligou e falou assim, Aloísio, ele me chamava de Aloísio para tirar um sarrinho. Aloísio, eu não vou à gravação hoje. Eu estou viajando. E eu quero que você dirija. Eu falei, mas hoje nós vamos gravar com Rodolfo Maier. Ele falou, é isso mesmo. Eu falei, mas quem sou eu? Sou um estagiário. Vá e dirija Rodolfo Maier. E eu tive a honra e a gratidão de dirigir um programa, o primeiro da série de Rodolfo Maier, e ouvir do Rodolfo o seguinte: terminou o primeiro ato, primeiro take, e eu aperto lá o talkback e falo, Rodolfo, tudo bem para você? Gostou? Ele falou, você pode descer aqui um pouquinho? A TV Cultura tinha uma escada Magiros interna, que saía do estúdio e ia para dentro, para a correria. E eu fui pela escada normal, saí, entrei na porta do estúdio e disse, pois não, Rodolfo. Ele falou, vem cá, vem cá. Me levou atrás da coxia e falou assim, vamos combinar uma coisa, porque tudo vai sair direitinho. Ele falava muito mansamente. Eu falei, pois não, Rodolfo. Não diga, Rodolfo, você gostou ou não gostou. Diga, Rodolfo, valeu. Ou vamos fazer de novo. Eu nunca esqueci disso, Padrinho. Um homem que era o galã de Redenção, uma novela que durou 3 anos no ar, não era para falar para um estagiário o que ele falou. Ele nunca tinha ouvido falar quem era eu, e eu também não me propunha a dizer que sabia alguma coisa, que eu estava começando. Então, são alguns exemplos que eu acho importantes que a gente conte para as pessoas, para que elas saibam como a vida da gente se cruza em situações extremamente importantes. O trabalho que o Walter fez, e que você já comentou no programa anterior, é algo sensacional. É pena que o que hoje todo mundo faz para bater carteira, que é criar cursinho para dar DRT disso, daquilo, daquele outro, em N profissões, o Walter fez por amor à profissão, porque ele queria facilitar a vida daqueles talentosos garotos e garotas que queriam fazer alguma coisa na vida e não podiam, porque não tinham a regulamentação. Eu vou te interromper para dizer o seguinte, eu fiz jornalismo, tenho colegas que fizeram jornalismo, onde eu fiz jornalismo fez Gugu, fez Oscar Ulisses, fez, enfim, muita gente boa, e a gente, mesmo com o laboratório que tinha lá, mesmo com o laboratório de jornalismo que tinha na FAAP, de RTV, nunca eu tive o aprendizado que eu tive lá com o Vicente Aires e com o Carlos Sampaio, porque eles criaram esse curso, que eu tenho apostila até hoje, que tinha a parte da legislação de comunicação antes de você chegar na faculdade, né, ética de comunicação, e
E, cara, maneira de falar, maneira de entonar, maneira de interpretar, né? De respirar, né? Aquelas coisas assim, para você ter uma ideia, o Paulo Russo, que ainda está vivo, participou da Olimpíada de Munique em 1974, lá que teve aquele atentado, e jogava vôlei. E depois ele ficou um tempão com o Luciano do Vale, quando tinha o Band Esporte, o Esporte Total, que era domingo o dia inteiro, que agora a Bandeirantes está reimplantando. E aí o Paulo Russo era da equipe do Luciano do Vale, precisava da regulamentação e fez o curso lá e caiu na minha equipe. Nós tínhamos uma equipe, éramos eu, ele, a Elis Marina, que também sumiu, e mais alguém que eu agora não lembro. E para você ter uma ideia, por exemplo, teve uma das provas, era assim, os caras punham um jogo de futebol, né? E aí o Paulo Russo está narrando o jogo e eu era o comentarista, tá? E aí, de repente, eles apagam o monitor de TV. Eles apagam e a gente tinha que simular. Falar, é uma coisa que pode acontecer o dia se tiver uma narração off-tube, que, para quem não sabe, é quando o narrador não vai ao estádio, então fica dentro da rádio, dentro de algum lugar, vendo pelo monitor e narrando. E aí ele falou, então vamos dizer que vocês estão fazendo uma off-tube e acaba, e o público não pode saber que acabou a luz, tá? Então, você está narrando, eles passavam um jogo, ou de vôlei, ou de futebol, ou de handball, ou de basquete, e tal, o Paulo Russo narrando, eu era o comentarista, e Elis Marina era repórter de campo, e de repente eles apagavam a TV. E aí o Paulo Russo tinha que falar, e aí, Pardini, sua visão? Eu falei, até aqui eu acho que não sei o quê, eu vejo que o time está bem preparado, não sei o que, mas a Elis Marina tem mais informações. Fala, Elis. Aí ela vinha de lá, enrolava, devolvia para mim, passava para ele, entendeu? E ia falar, olha, você vê que a equipe continua dominando, e até os caras voltarem com a cena. E às vezes você ficava 5 minutos e os caras não religavam a TV. Uma coisa que a faculdade jamais vai fazer. Outra coisa que eles faziam, eles desenhavam na lousa um campo de futebol, e colocavam o número 5, e colocavam o nome, número 3, e punha lá. E falava o seguinte, vocês vão imaginar um jogo, tá? Então, um narra, outro comenta. O cara tinha que narrar a jogada, cara. Entendeu? Aí depois invertia. Eu narrava, o Paulo Russo tinha que fazer. Aonde você vai ver isso numa faculdade de comunicação? Aonde você vai ter esse treino? Numa faculdade de comunicação. Aonde numa faculdade de comunicação você recebe um texto na tua mão, tá? Você pega aqui um texto e vai falar, leia como notícia. Sei lá, o ministro das Relações Exteriores resolveu nesta tarde, aí o cara, agora comente. Gente, o ministro das Relações Exteriores, na tarde de hoje, ele afirma, agora não sei o quê, agora ironicamente, aonde você faz isso numa faculdade de comunicação? Flexibilidade de interpretação. Nenhuma faculdade faz. Então, cara, eu aprendi muito lá, pegar um texto longo, pegava um texto de 1 minuto, o cara fala, você tem que encerrar, leia o texto. Então, leu? Então agora você vai ter que encerrar o texto em 30 segundos, sem perder a informação. Ele dava um tempo para você marcar a informação, e você marcava a informação, mas não podia reescrever o texto. E aí ele dava o sinal e tinha uma bancada e você tinha que reduzir o texto de 1 minuto para 30 segundos. E às vezes eles davam pautas assim, ó, eles davam tópicos e falava, a hora que eu der sinal, você tem 30 segundos para construir um texto ao vivo, com as informações que tem aí. E pá, 30 segundos e tinha um relógio na cabine, cara. E você tá ali com o relógio na sua cara. Nunca. Foi o treino da minha vida, entendeu? Foi um preparo físico, é estúpido dizer isso, é um preparo físico mental. Que universidade do mundo faz isso, gente? Esses caras faziam isso num curso que, eu repito, tinha 60 vagas para o Brasil inteiro, a aula era sábado das 8 da manhã às 6 da tarde, eram 6 meses de curso, e as pessoas saíam dela apaixonadas pelo curso, que a gente aprendia, bicho. Ele chegou até por partida de futebol de salão e a gente narrando a partida. Então, cara, sabe, apresentador, me colocou de apresentador, falou, Pardini, o Vicente Aires é um grande cantor de tango. Você está vendo ele pela primeira vez e não sabe nada dele. Você tem 15 segundos, 30 segundos para introduzir ele da melhor forma possível. Entrava com você e Vicente Aires. Aí entrava, que eu falava, bom, esse cara é sensacional, vocês têm que prestar atenção na dicção, no jogo de cintura, na elegância da dança dele e na expressão corporal, sem perder a afinação. Presta atenção, Vicente Aires vem aí, pai. Era isso. Então, cara, uma série de improvisos, uma série de coisas valendo nota que você não vê na faculdade.
Não tem universidade no mundo que faz isso. E esse era o curso do Vicente Aires com Walter Sampaio, né? E com um timaço, cara, de fonoaudiologia, cara, de tudo, de tudo. Ensinava a respirar, tinha aquele treino de falar com lápis na boca, né? Eu tinha a língua meio presa. Cara, você falou uma coisa do Walter Sampaio que é realmente uma puta de uma injustiça, né? O Brasil é o país da falta de memória, né, cara? Daqui a pouco nem... Meu filho não sabe quem é o Golias, quem foi Chico Anísio. É assim. Infelizmente é isso mesmo. E eu faço questão de repisar toda vez. Eu não vou ficar inventando, não vou ficar criando oportunidades, mas quando a pessoa fala, como você falou, espontaneamente do curso, eu não quis te interromper no programa anterior, mas eu achei que a gente deveria não só homenageá-lo, como mostrar às pessoas como eram as coisas bem feitas e por que Oscar Pardini é esse rapaz talentoso, genial quando faz as coisas no ar, fora do ar também, mas fora do ar a gente não acompanha, não vê. No ar a gente sabe bem. Multifacetado e porque Deus deu a ele também a chance dele ter não só bons professores, como bons companheiros. Falando de bons companheiros, eu quero saber como é que você, quando e como você montou o Café com Bobagem. Se eu não me engano, você contou na vez passada, não, a quem goste de içá, né? Como é que a gente fala? Içá cozido, içá não sei o quê, o assado também. Içá. É muito gostoso, é muito gostoso. Em farofa, então, eu experimentei sabendo o que era e repetiria sem problema nenhum. Caramba. É muito legal, muito bom. E eu sou enjoado para comer certas coisas, mas nesse ponto eu fui em frente. Mas vamos lá. Você teve um contato com um ouvinte que era seu fã. E esse rapaz, chamado Zé Américo Nicolini, José Américo Nicolini, não Zé, Zé é para os íntimos, ele foi atrás de você porque gostava do seu trabalho. Vamos contar um pouquinho desse que não deu tempo de explicar direito. Então, o Zé Américo, eu trabalhava no Show de Rádio, um programa de humor que acontecia na época na Rádio Bandeirantes, após as jornadas de futebol, com Estevão Borrusso Girardi, com toda uma equipe talentosíssima. O Zé Américo trabalhava na PAN, o Zé Américo ouvia a Jovem Pan de madrugada, ligava, participava, fazendo imitações, e era meu fã também no Show de Rádio. E um dia, o Tutinha queria montar, Tutinha já tinha um programa de Java Jorge, queria montar uma equipe de humor. Pegou o Zé, falou, Zé, tô a fim de pegar você e mais alguém. Você não sabe alguém que seja bom de texto, de imitação, de voz, de redação geral, criado? O Zé falou, tem o Pardini. Aí o Zé que me indicou e eu fui fazer um teste na PAN. E Tutinha estranhou, eu cheguei lá de colete, de casaquinho e tal, eu estava saindo do Rotary, né, jaquetinha. Aí Tutinha chegou pro Arnaldo, o saudoso Arnaldo Sacomani, que era coordenador artístico da PAN. Arnaldo, você acha que esse cara vai dar certo, meu? Cara, é estranho, não tem nada a ver com humor. Aí o Arnaldo Tutinha, eu ouvi os negócios lá que o moleque gravou. Meu, o cara é bom, hein? Segura o moleque aí, que esse cara aí, se não vier para cá, ele vai para outro lugar. E aí eu comecei a gravar, fazer os testes e tal, e fui registrado como redator na PAN. Cheguei até a escrever uns comerciais para a AM lá para ajudar. E foi assim, foi uma coisa sensacional, né? Aí teve a equipe de humor da PAN, que foi formando, era eu, Zé Américo, Rosana Herman, Beto Saad, o saudoso Carlos Roberto Escova, do antigo Perdidos na Noite, participava também, mas era a gente que escrevia para ele. E foi crescendo, estourando para o Brasil todo, numa época que não tinha satélite, conforme já falei, aquilo espalhou no Brasil todo e todo mundo vinha conhecer a gente, todo mundo, era um negócio fantástico. E aí surgiu uma oportunidade na TV, na Rádio Bandeirantes, a gente, depois de anos de PAN, querendo fazer muito além do que a gente podia fazer na PAN, surgiu uma oportunidade na Bandeirantes, na Band FM, através de um ex-locutor da PAN que virou coordenador, João Carlos Ribeiro, patrulheiro Joca, e ele estava fazendo o programa Hora do Ronco, estava começando, que está no ar até hoje, com o Carlos, com
Luiz Carlos Ronco, e é um puta sucesso. E aí falou, tem um horário 6 da manhã, vocês não vão querer. Pedro Luiz Ronco, falei errado. Pedro Luiz Ronco. Tem um horário 6 da manhã, vocês não vão querer ir, né? Falei, não, fomos um puta tesão, cara. Todo mundo solteiro, morando com a mãe. Acordava 4h30, 5 e pouco, tava na rádio, fazia o programa das 6 às 7. Foi um puta sucesso pela linguagem, pela ousadia, sabe? Pela falta de pudor, pela coragem, pelo desafio que a gente fazia com a própria emissora, com os artistas, com os divulgadores, cara, com todo mundo, com a programação. A gente furava a Voz do Brasil, e depois a gente punha o começo da Voz do Brasil gravada, entrando atrasado, que todo mundo queria saber como é que só para vocês a Voz do Brasil começa 3 minutos depois. A gente, não sei, deixava engenharia da Bandeirantes maluca, procurando o atraso de sinal. Pô, ele falava, é o AM da Band que gera a Voz do Brasil, pô, como é que pode atrasar? A gente falava, não sei. E teve um monte de coisa, né? E depois de lá, para você que não pegou a primeira parte, a gente saiu da Band FM, foi para a Nova, da Nova a gente foi para Transamérica, da Transamérica a gente voltou para a PAN como Café com Bobagem, depois fomos para a Nativa FM, fomos para a Educadora de Campinas, que era uma rádio do naipe da PAN, pegava em 70 cidades, voltamos para São Paulo na Transcontinental FM, ficamos 12 anos e meio, e agora, desde novembro de 2020, estamos na Play FM 92,1, uma emissora do grupo Bandeirantes, antiga Sul América, né? Que você pode baixar o seu aplicativo Bandplay e ouvir a gente. Café com Bobagem da meio-dia às 2, de segunda a sexta, tá legal? Na Play FM 92,1, ou de segunda, quarta e sexta nós temos convidados, e aí você pode também assistir pelo YouTube, pela Twitch ou pela nossa página do Facebook. Todas são Café com Bobagem Oficial. Inclusive agora, se você for lá no YouTube, você vai ver várias entrevistas que a gente já fez. E estamos atualmente fazendo um projeto na TV Bandeirantes, além da rádio, da Play, que pertence ao grupo, projeto de um programa de TV. Já gravamos outros 2, né? No começo da pandemia gravamos um que foi muito legal, mas veio a pandemia, parou tudo. Aí gravamos um segundo projeto que foi a evolução do primeiro, e agora a gente está tentando finalizar tudo para avançar com o negócio. A televisão é lento, né? Você não pode fazer nada correndo que sai ruim. Mas é um projeto bem bonito. Você não respondeu a um trecho da minha pergunta que é importantíssimo. Vamos lá. Como é que você recrutou alguns dos garotos que hoje são senhores, sim, pais de família, e como é que eles apareceram para montar o Café com Bobagem? Porque uma coisa é você criar uma empresa e uma coisa é você criar um grupo de humoristas, de parceiros que participem e que vão evoluindo até chegar aos shows de teatro, que a gente ainda vai falar um pouco sobre isso. Tá, então é o seguinte, o Zé Américo, como eu disse, era meu fã. Quando surgiu essa oportunidade na Bandeirantes, nós fomos para a Bandeirantes fazer o programa às 6 horas da manhã, que eu dei o nome Café com Bobagem, que eu pensei da maneira que a gente ia fazer, que eu era o mais pervertido criativamente, assim, vamos dizer, né? Eu era o mais moleque. Ousado. E aí juntamos o Ivan, do show de rádio, tá? Então... então o Ivan de Oliveira já era do grupo de show de rádio. E foi se juntar a nós lá. Tá bom, entendi. Por isso que o Café com Bobagem, porque o Ivan já era nosso amigo, e quando eu saí do show de rádio para ir para a PAN, depois começamos a fazer o show da PAN, o Ivan ia como convidado, né? A gente sempre teve essa amizade. Eu tinha amizade com o Ivan antes do Zé Américo, depois fui trabalhar com o Zé, e a gente fazia shows e levava o Ivan, né? E aí, quando a gente foi para Bandeirantes, a gente juntou os 3, né? Pois em 1993 chegou o René Van Orden, que era tímido pra caramba, e a gente tinha um espetáculo no teatro e tinha que dançar La Bamba, que era uma versão La Bimba, e ele tinha que dançar com a Mariette, que era a secretária do Gugu. Nossa, ele morria de vergonha. Hoje ele é o mais cara de pau do café. Depois, em 95... Deixa eu falar. Ele foi meu aluno, e eu me lembro exatamente. Ele era muito quietinho, muito na dele. Eu nem imaginava que ele tinha essa veia humorística, que a gente descobriu depois. E, sim, nos trabalhos ele procurava fazer alguma coisa mais bem-humorada do que os demais companheiros. Agora, que ele fosse partir para a atuação era uma coisa que a gente não podia imaginar. Ele desenhava muito bem, Marioca.
Sim. E ele fazia umas artes para o Café com Bobagem e tal, mas ele fazia poucas coisas, porque tudo ele tinha vergonha. Foi a gente que foi fazendo ele perder a virgindade aí. Ele ficou sem vergonha de uma vez. Ele tinha esse veio humorístico, ele é um cara muito bom de improviso, assim, de start, fazer a cara dele parece que é de borracha, ele fica igual a todo mundo. Mas acho que ele mesmo tinha uma autorrepressão e se libertou disso e fez sucesso. Em 95 nós estávamos na Transamérica, fazendo uma versão da novela Rei do Gado, né, que a gente fazia o Rei do Galho, que era o corno, e aí precisava alguém fazer o Mezenga, né, tem que fazer alguém para fazer o Fagundes, né? E aí o Enio fazia muito bem, fazia outras vozes. A gente já tinha trabalhado com o Enio num programa chamado Estúdio Agildo, e depois no Agildo do País das Maravilhas, na Bandeirantes, muito rápido assim, que era com a direção do saudoso Augusto César Vanucci, era um programa de bonecos, e tinha conhecido. Aí o Enio foi lá para fazer as participações e acabou ficando no grupo em 95, e depois, mais tarde, em 2009, na Transcontinental, chegou o Robson. A gente estava meio com o saco cheio já de fazer imitação, tanta imitação, tantos anos. E o Robson era nosso fã, desde moleque, e queria muito entrar para fazer imitação. Então a gente foi assim, meio que abrindo mão de imitação para fazer outras coisas e deixando o Robson predominantemente fazendo a parte de imitação, né? Especialmente eu, que trabalhei com o Faustão, com o Silvio, com o Gugu e com o Carlos Alberto, e fui pegando aquele negócio de fazer personagem, de criar, pensar em cena, pensar em contexto, né? Pensar em voz, pensar em sequência, em riso não por piada, mas por situação. Sei lá, eu nunca gostei muito de rotina. Eu especialmente fui abrindo mão da imitação. Eu faço ainda, mas fui sempre criando outras coisas. Hoje, se você ouvir o Café com Bobagem, eu faço mais os quadros gravados, faço personagem, faço umas piadas curtas, faço umas tiradas e praticamente as imitações fazem o Enio, o René, mas predominantemente o Robson. Ele praticamente herdou a maioria dessa parte aí. Então hoje nós somos em 6. E é uma relação muito legal, cara. É um casamento, porque eu chamo de casamento qualquer relação de convívio, né? Em que as pessoas tenham que se dividir para se multiplicar, aprender a se doar, abrir mão de si, abrir mão de valores, abrir mão de espaço, senão você não consegue conviver. E todo mundo fica admirado, cara. Nós vamos para 33 anos. O único tipo de briga que a gente tem dentro do Café com Bobagem, quando tem uma coisa muito boa, fala, não, fica para você. Não, fica para você. Não, fica para você. Entendeu? Ganha um brinde lá, não, fica para você. Eu dar uma entrevista, o melhor do grupo, não. Os caras falam, o Pardini é o pai do Café com Bobagem, ele que criou, inventou. Eu falo, não, eu dei o nome, gente. A gente construiu tudo junto. Então, são as únicas discussões que a gente tem. E algumas coisas de ideia, de texto, evidentemente, que não, isso não é legal, não vamos fazer, não é legal. Às vezes um tema e tem razão, às vezes um tema e não tem razão, para de fazer. Nunca brigamos. Essas coisas de não se falar, de não se olhar, de ficar no estúdio, mas ter um relacionamento ruim. Nunca brigamos por grana. A gente vai para fazer o show, ninguém quer saber se alguém está ganhando mais e não ganha. Acabamos de fazer uma temporada no Teatro Itália, ninguém ganhou nada, porque a nossa mesa de vídeo que transmite o programa queimou. Vocês topam pegar o dinheiro, comprar uma mesa de vídeo? Todo mundo topou, pagamos o operador de áudio, compramos uma mesa, né? E às vezes eu faço show sozinho, como eu vou fazer um show com outros 3 humoristas que me convidaram no dia 28, às vezes vai o Zé e o Enio fazer um show porque querem 2 humoristas, querem 3, vai o Enio, o Ivan e o Robson, é assim, não tem briga. Não tem, vocês foram os 3, podia ter ido os outros 3, vocês ganham, a gente não ganha nada. Não tem. É o tesão de estar lá junto, fazendo negócio, todo mundo torcendo. E aí, foi legal? Um escreve piada para o outro. Pô, hoje eu não estou bem, estou preocupado, vou ter um show. Não dá piada para o outro. A gente não tem esse preciosismo, cara. Essa história de um querer que o outro cresça faz com que todo mundo suba junto. É uma coisa que todo mundo precisava aprender, né? Eu sempre digo que enquanto você é pequeno, você tem espaço para crescer. Enquanto você olha para cima, você tem espaço para subir. A hora que você começa a se achar autossuficiente, olhar reto e para baixo, você acabou, você estacionou. Né? Então o Zé Américo brinca muito, eu sei que é gozação, que é brincadeira. Eu devo me confessar, como ouvinte da Play FM, que legal. É mais por uma questão profissional, eu não tenho nada a ver com o grupo, mas eu gosto de
de saber o que é que estão fazendo e principalmente para ver se estão no caminho certo ou não. É minha. Quando uma rádio nova e tudo mais. Já liguei para lá, já disse 2 ou 3 coisas que eu não gostei, mas eu não mando nada e continuou no ar e tudo bem. O Zé Américo disse 2 ou 3 vezes que o show do Café com Bobagem não vai ninguém, que não sei quem, não sei quem. A gente sabe que não. Eu tive a oportunidade de ver vários dos shows que vocês fizeram em bairros de São Paulo, em cidades próximas, adjacentes e tudo mais, está sempre lotado. A pergunta é: vocês têm uma resposta boa de público que permita fazer uma temporada, ou é algo que você faz uma vez, com mais um fim de semana, e daí para frente não dá mais, porque não tem, ou não tem público, ou porque não dá para você variar os textos e outras coisas mais, porque aquilo é muito complicado. Muita gente, muito texto. Bom, vamos lá. O teatro, já antes de começar a pandemia, é uma cultura que, lamentavelmente, como já disse a Fernanda Montenegro, em vez de avançar, ela vem desandando. Você vê que a gente tem teatros aí que foram fechados, né? Teatro Brigadeiro, Teatro Jardel Filho, onde o Teatro Brigadeiro era feito Sai de Baixo. O Maria de la Costa ficou fechado um tempão. Bibi Ferreira não está fechado, mas que pena, está decadente, né? Aquele que tem aqui na Rua dos Ingleses, aqui em cima, perto da Paulista, o Ruth Escobar. Escobar continua funcionando porcamente. Passei na porta alguns dias atrás. Então, e aí tem lá a Sala Dines Fati, que está legal. As outras 2 agora está numa nova direção. Mas o que acontece? O brasileiro ainda acha, que fala, ir no cinema você vai à vontade. Aí o pessoal tem aquela visão de ir no teatro, uma coisa chique, né? O pessoal pensa nos globais, pensa em Shakespeare, Não é nada disso. Então, o teatro ele tem por si só uma resistência. Então, quando você tem uma visibilidade constante, boa, vou dar um exemplo aqui. Você pega um cara da Praça é Nossa que tem um personagem que aparece toda semana, tá? Ele pode até não ser um puta sucesso, mas ele faz um espetáculo, todo mundo vai. O pessoal quer ver como é que ele é no teatro, entendeu? Existe aquele personagem. O pessoal quer ver aquele personagem no teatro, tá? Essa cultura só existe quando você tem alguém que está com visibilidade constante num programa de ampla cobertura. Então, o que acontece? Você tem excelentes espetáculos de teatro. Não existe a cultura de falar, deixa eu ver o que tem no teatro essa semana para eu arriscar e ver. Não tem. Não tem. Então, assim, o que está pegando? Eu vou te explicar. Os teatros hoje estão caros. Para nós artistas, para você ter uma ideia, tem teatro que quer cobrar 50%, 60% da bilheteria. Então, num grupo como o Café com Bobagem, que são 6, você tem que pegar o ingresso e pôr lá em cima. Você vai dar 50%, 60% para o teatro. Mas fora isso, tem divulgação. Mas fora isso, você tem que pagar o iluminador. Fora isso, tem que pagar o operador de áudio. Tá certo? E às vezes você traz um convidado, você tem que pagar o cachê do convidado. Mas se você, por causa disso, tem que aumentar o ingresso, pense que além do ingresso, o estacionamento hoje, num bom lugar, não custa menos que 25 pau. Alguns custam 50. Pense também que ninguém vai ao teatro depois de jantar em casa. As pessoas jantam antes ou depois. Então, quanto é que sai a noite da pessoa? Ninguém vai ao teatro sozinho. Vão 2, 3, 4 pessoas. Mas vamos falar de um casal. Um espetáculo, o custo médio hoje é 70 pau. 140 o casal. 25 do estacionamento, se for barato, 165. Saiu para jantar, você pode pôr no mínimo mais 150. A noite custa mais de 300 pau. Tá? Antigamente os teatros cobravam 20%, 30%. Então, as coisas vão se dificultando, né? Se o cara é sozinho ou em 2 pessoas, ele encara um teatro cobrando 50% da bilheteria e ainda faz o preço acessível. Aí tem gente que fala assim, o ingresso está muito barato, será que é bom? Por quê? Porque a média dos bons espetáculos é 70, 80. Então, a cultura do teatro, além de no Brasil ela já não contar com nenhum grande incentivo, ela está muito conflitante nesses vários aspectos. Nós fizemos agora recentemente um mês de temporada no Teatro Itália. Foi legal? Foi. Mas pensa aí, a gente fazia sábado 11 da noite. O espetáculo acabava 00:20.
A gente recebia as pessoas. Essas pessoas começam a sair do teatro umas 15 para 1. Vão para o Valet, na Avenida Ipiranga, no centro de São Paulo. Esperar o carro até 1h20, 1h30 da manhã. É legal? Na Avenida Ipiranga? Cheio de nóia. Não é legal. Então a gente fez essa temporada e parou, porque nem pra gente era legal. E não tinha horário mais cedo. Entendeu? Então, assim, tudo é difícil hoje. A divulgação é cara, né? Os teatros estão caros, e se eles não cobram caro, eles não conseguem sobreviver, porque não tem incentivo, não tem subsídio de nada da cultura, a gente não tem subsídio de nada, você paga ingresso, você paga tudo. Aí você faz o quê? Para vender volume. Você vai para o Sampa Ingressos, você vai para o Simpla, você vai para ingressos, sites de venda coletiva. E aí você vende o espetáculo com 30%, às vezes 50% de desconto, esperando uma casa cheia. Sim. Só que aí você tem uma casa cheia, cobrando metade de ingresso, tendo que dar metade para o teatro. Então, no nosso caso, que são 6, acaba ficando complicado. E quando o Zé falar, a gente não enche, também não é uma brincadeira, é uma coisa simpática, assim. Mas todo espetáculo hoje que enche, ele tem um tempo limitado. Todos eles têm, tá? Ou os que continuam com um público um pouco sofrido. Vou dar um exemplo. O Hélio de la Penha teve no nosso programa semana retrasada e falou, tá osso de fazer teatro, tanto no Rio quanto Curitiba, se vocês puderem me ajudar nessa divulgação, pô, muito obrigado, tal. Né? Marcelo Médici, pô, né? Não é um Zé Mané. Encerrou, eu fui agora domingo no espetáculo nossa, que espetáculo. Se voltar, eu recomendo. Se chama Teatro para Quem Não Gosta. É ele e o Ricardo Hudson. O espetáculo é dos dois e conta a história do teatro lá dos primórdios e vem, né? Mas com graça e com uma precisão de troca de roupas e com um talento, pontuando de uma maneira incrível, assim, prende você. Na sexta-feira, cara, tinha sexta-feira que ele estava com 40, 50 pessoas, né? Então tinha domingo que ele estava com 100. Cara, então assim, quando você vai falar, no nosso show não vai ninguém, não. Assim, o Oscar Magrini não está querendo fazer teatro agora por um tempo. Ele falou, pega o Josef Safra, um teatro de 600 lugares, você põe 200, parece que não tem ninguém. Até porque as pessoas sentam tudo espalhado. Então, assim, não está tendo aquela vontade de ir no teatro. Agora você pega, assim, o Matheus Ceará, a Nina, Porpetone, que tem um quadro fixo na Praça Nossa há anos. Personagem batendo ponto. É diferente. Entendeu? Rodrigo Faro, ele é um apresentador, mas se ele falar, ele está todo fim de semana no ar. Você fala, gente, Rodrigo Faro, como você nunca viu no Teatro Anchieta. Quem é o Rodrigo Faro que você nunca viu? O pessoal vai querer ir ver, porque tem o hábito de ver. Agora, sim, nós somos uma referência para um monte de gente que está aí da nova geração. Somos referência do Porpetone, do Matheus Ceará, Paulinho Gogó, Danilo Gentili, Fábio Porchat, e um monte de cara que a gente está entrevistando lá agora, que são sucesso na noite, que a gente não sabia nem que existia. Os caras vão lá no nosso programa, puta, deixa eu tirar uma foto com vocês, cresci ouvindo vocês e tal. Só que o nosso público tem a nossa idade, Malhoca. A gente não fala para molecada. Da mesma maneira que, por exemplo, vamos falar de meios profissionais. Fala assim, jornal lê jornal, rádio ouve rádio, TV assiste TV. Então quem trabalha em TV sabe tudo o que está acontecendo nas outras TVs. Quem trabalha no jornal sabe tudo que outros jornais estão publicando. Quem trabalha em rádio sabe o que as outras estão tocando, né? Então, a idade hoje, ela segmenta a atração. A molecada assiste a molecada. Se eu fizer um negócio no YouTube, eu não vou explodir. Salvo no TikTok, se eu dançar, eu vou estourar porque a dancinha é ridícula. Que nem o Ari Fontoura, com 89 anos, dançou e fez 1,5 milhão de views, né? Mas estou falando assim, a molecada assiste a molecada. Você vai no show do Thiago Ventura, é molecada. Você vai no show do Fábio Rabin, é molecada. Você vai no show do Alex Paim, é molecada. Então, assim, o nosso público tem a nossa idade. Não é um público que fica na internet, é um público que já sabe o que a gente fez, mas tem a nossa idade. É um público que hoje está casado, tem filho, trabalha pra caramba, entendeu? Rala, tem neto. Chega no fim de semana, o cara quer descansar. Então, quando a gente era jovem, que eles tinham a nossa idade, eles tinham o nosso pique. Esse nosso público não tem mais. Então, o que acontece? Vai uma parte desse público, que é difícil de levar, vai também um público jovem devido à rádio, devido a ouvirem falar da gente nos programas e tal. Mas a gente não tem essa visibilidade marcada
nem na internet e nem na TV. Aí você vai falar, por que vocês não fazem no YouTube um canal e tal, tal, tal? É assim, se a gente fizer um podcast, por exemplo, eu acho que já deu, entendeu? Já está só começando a saturar. Se a gente fizer um negócio todo dia, a gente não vai ter a molecada de jeito nenhum. E o nosso público não é um público que fica na internet. Não fica consumindo, entendeu? O cara chega à noite, ele fica no streaming, ele fica numa Netflix, ele fica numa Now, ou ele ouve uma música e vai dormir, ou ele sai para jantar. É outra vibe, entendeu? Então, a gente tem que dar graças a Deus, porque não tem ninguém com a nossa idade fazendo sucesso no humor, no FM, acho que não é no Brasil, é no mundo. Pô. Eu tenho 63 anos, entendeu? O Zé Américo tem 55, o Ivan tem 64. Então, assim, o mais novinho do café, que é o Robson, ele deve ter 37 anos, né? E hoje você tem aí... Eu comecei a fazer sucesso, assim, de estourar mesmo, de arrebentar a boca do balão, com 28 anos, bicho. E eu falo pra molecada, vocês não sabem o que é ralar. Que quando eu estourei na PAN, eu já tinha ralado na noite, ó, desde os 16 anos. Fazia 12 anos que eu ralava na noite. Hoje o moleque de 16 anos vai lá, abre o microfone, conta 3 piadas e acha que inventou stand-up. Só que esses caras têm o público deles, que também acham que foram eles que inovaram, não é? Como o meu filho, que não sabe quem foi Golias, não sabe quem foi Chico Anísio. Para eles é o Whindersson Nunes, entendeu? Então a gente sofre com esse fenômeno, tá? Então assim, a gente leva público, leva. E aí a gente depende do quê? Do boca a boca. A gente trata muito bem o público, tal, assim. Mas temporadas muito longas, ninguém está conseguindo fazer em teatro. Aquela coisa que o Ari Toledo fez anos atrás, muitos anos, foi para o Guinness Book, que ficou 10 anos nos teatros Zácaro, ninguém consegue mais fazer. Você consegue fazer uma peça e fazer numa turnê. Nem o Marcelo Médici aqui no Teatro FAAP, se ele ficasse mais tempo, ele ia arrebentar, ele não ia conseguir. Entendeu? Eu fui domingo agora, não estava lotado, e era o último espetáculo. Uma boa casa, a linda casa, que eu acho que no domingo à noite, uma cidade como São Paulo, com 500 opções para você ir, e 300 opções para você assistir na sua própria casa, você ter 200 pessoas no teatro é foda, velho. É um puta público, entendeu? É um puta público. E aí ele acha que tinha umas 250 pessoas lá. Então é um puta público, tá? Então é assim, cara, é amor à arte, entendeu? Como você tá aí fazendo esse documentário maravilhoso com tantas pessoas, tá ganhando nada, mas tá fazendo para a posteridade. Eu fiz um programa chamado Hora do Recreio, gravei 52, parei porque eu não estava aguentando mais fazer, que eu comecei só com a ideia, no fim eu estava captando o entrevistado, escrevendo, pesquisando, estudando, escrevendo a entrevista, apresentando, fazendo a grade de divulgação, correndo atrás de patrocínio, eu não aguentei. E aí comecei a fazer o programa aqui para a TV Osasco, ele foi para a Com Brasil, foi para 6 canais de satélite, depois tinha mais 2 redes de satélite que queriam, não entrava grana. E eu parei, mas é a mesma história, assim, fiquei contente, porque é uma coisa que está lá na internet, você entra lá, Hora do Recreio com Oscar Pardini, é só gente que tem bom tempo de carreira, contando coisas que elas nunca falaram para ninguém, são os bastidores das pessoas. Então tem momentos muito legais, muito emocionantes, tem Edu Guedes chora, Moacir Franco chora, Carlos Alberto chora, Faccioli chora, a Nina da Praça é Nossa, né? Marley Cevada conta uma história que nem ela acabou a entrevista, ela pediu cópia para mim, que ela falou, Padre, você me emocionou, você fez eu contar coisas da minha vida que nem no Danilo Gentili, nem no João contei. Ela contou que ela foi criada em chão de terra, que a mãe dela faleceu fugindo de um boi, que tinha acabado de dar luz para o irmão. Então, assim, são histórias, tem lá o Danilo Gentili falando da pobreza da infância dele em Diadema, o Tom Cavalcante falando que ele morava numa casa de barro, ele ganhou um cavalo, pôs dentro da casa, e aí um dia choveu, deu um raio, o cavalo saiu e levou a parede, o pai dele queria bater nele. Então, assim, tem umas histórias fantásticas, né? E aí, esse programa foi muito legal, tem o Péricles, tem todo mundo contando suas histórias, só que eu parei, gravei 52, mas a mesma coisa que você. Chegou uma hora que eu já vi que não ia ganhar nada, continuei fazendo até fechar o ano por amor, né? Então, da mesma maneira que eu fiz, que você está fazendo aí, a gente trabalha com teatro. É uma coisa que a gente tem essa necessidade do cara a cara com o público, de saber se a gente, de dividir esse carinho que a gente tem pelo público ao vivo e receber também, sabe?
E a maior recompensa do artista não é a grana. A grana é uma ferramenta. Aliás, a maior recompensa de qualquer profissional em qualquer segmento é o reconhecimento. E esse reconhecimento você só tem no cara a cara, bicho. Um chefe nunca vai dizer que você é bom se você não viu o chefe. Se tiver o chefe orlando você aqui, você nunca vai ganhar um abraço, um aperto de mão. Esse abraço, esse aperto de mão pra gente é o sorriso do público. A gente tem que estar lá. Eu sempre digo que ser artista é dividir com o próximo o que há de melhor em si mesmo. E não tem uma oportunidade melhor de você fazer isso do que um cara a cara. A gente sente falta de estar lá, de ver as pessoas rirem, no final do show ouvir, puta, cara, foi muito bom, eu precisava rir, muito obrigado, você não sabe. Às vezes vai um idoso, às vezes vai uma pessoa que, me desculpe falar, está com câncer, vai uma pessoa que acabou de perder um marido, um filho, e precisava rir, vai lá, abraça a gente chorando, cara, entendeu? Então isso vale muito mais que a grana, cara. Isso é motivação para você trabalhar. Às vezes eu recebo mensagens aqui no Instagram, cara, vocês não sabem o que vocês fazem por mim ouvindo o programa. Tem gente que ouve o Café com Bobagem desde a Bandeirantes. Acompanha a gente há mais de 30 anos, Malhoca. Entendeu? Tem gente que manda bolo lá para a rádio, manda torta, manda presente. Um deles é o Márcio do Trio Los Angeles. Acompanha a gente há mais de 20 anos. Toda hora manda doce para lá, manda lembrança. A entrevista que vocês fizeram com ele. Não, há um tempo lá perguntando se ele pegava a irmã dele também, aquelas coisas. Oscar Pardini, eu faria um convite para um terceiro programa, mas eu acho uma maldade o quê? Os companheiros que estão na fila para serem entrevistados. Passou, cara, já chegou ao final do segundo programa da série. É óbvio que a gente pode voltar a conversar, mas eu vou pedir a você que, por favor, dê um tempo, porque senão vai ficar o Vozes do Brasil, sessão Oscar Pardini, e a gente não vai conseguir colocar... Mas sabe uma coisa? Você tem que ver, cara, que você está em ampla vantagem, né? Porque todos os convidados, se você somar, quantas horas de Malhoca eles têm? Tem 50% só. É nada, rapaz. Olha, eu provei, eu provo para você. No seu, eu apareço mais do que dos outros. Sabe por quê? É mesmo? Eu fiquei prestando atenção em você várias vezes e esqueci de me tirar do ar. O diretor da TV não falou nada, eu fiquei quietinho aqui e eu acabei ficando junto com você até para ver se eu pegava um pouquinho mais de criatividade, de talento e tudo mais. Mas nos outros programas eu deixo a pessoa falar sozinha e me escondo. Então, você precisava fazer esse programa porque você é sabidamente dos maiores nomes do rádio e da TV. Mais ou menos. Você faz parte da história, desculpe, você é um cara muito humilde, vai dizer, imagina, não é nada disso. Você faz parte da história do rádio, você faz parte da história da melhor fase do rádio, da era do ouro do rádio, do AM da Bandeirantes, do FM da Bandeirantes, da Transamérica, da Jovem Pan. E você tem uma coisa muito importante, você faz parte da história, da nossa história. Então você é uma página da nossa história, de todo mundo que você entrevistar aqui, você é uma parte essencial do nosso coração. Você é um cara querido, respeitado, entendeu? Um cara amado. A gente sente falta de falar com você, sente falta de te ver, de te abraçar. E esse trabalho que você está fazendo, eu quero te agradecer por essa oportunidade de ter estado com você aqui, porque em tantos anos que a gente se conhece, raríssimas vezes a gente parou 2 horas para conversar. Então, eu agradeço o público que está aí do outro lado, porque é graças ao público que estou tendo essa oportunidade de falar com você, Malhoca. Muito obrigado. Olha, foi realmente muito gostoso. Eu vou deixar lá mais para frente, se houver a oportunidade, um terceiro convite suspenso. Tá bom. Tempo. E assim que você terá a oportunidade de contar mais coisas, inclusive esses segredos da TV, que eu fiquei quietinho, não fiquei, porque sei que você não pode e não deve abrir muito. Tá bom. Você é um amigo de coração, não quero deixar nada no vazio, tudo que você tiver para perguntar, faço questão, porque eu acho que todo conhecimento represado não vale a pena, e tudo que se divide, na verdade, se multiplica, né? Então, esse trabalho que você está fazendo é fantástico, eu te parabenizo. Eu queria convidar vocês que estão assistindo para assistir os outros documentários, as outras partes desse documentário de 100 anos do Malhoca, que com certeza são todos geniais, todos imperdíveis e todos essenciais
para você que gosta de comunicação, de jornalismo, de rádio, de TV, de internet, e, sobretudo, você que gosta de informação com qualidade, tá bom? Parabéns, Malhoca, muito obrigado. Obrigado, eu agradeço a você e quero dizer que eu concordo, sem falsa modéstia, porque quem faz o sucesso desses programas dessa nossa série são vocês, os entrevistados. O pessoal não liga para ouvir as minhas perguntas, mas sim para ver as respostas de vocês. Padine, obrigado. Adoro vocês. Dê um abraço, um beijo em todos os meninos do café e a gente volta a conversar em breve, se Deus quiser. Tá bom? Eu espero vocês todos no meu Instagram. Eu sou o único artista que responde para todo mundo. Demora porque é muita gente, tem mais de 100 mil lá. Mas @Oscar Pardini, @Oscar Pardini, Facebook também Oscar Pardini, tá legal? Twitter, Oscar Pardini. Pode me chamar no Instagram, você vai ver que eu vou responder. E se você duvidar que sou eu respondo com voz. Beijo para vocês. Malhoca, beijo no coração pelo lado de dentro. Fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Este foi o talentosíssimo Oscar Pardini, meu amigo pessoal, meu amigo particular, mas também um dos grandes nomes que o rádio revelou e que hoje é teatro, é televisão e é muita coisa que vem por aí. Foi um prazer estar com você, Oscar. A gente vai voltar a conversar em breve e obrigado para você que nos acompanhou, que gostou. E se não gostou também, como diria o Zé Américo ou um dos outros integrantes, continua assistindo porque ajuda a gente. Até mais.